ou seja, a visão do Estado passou a ser outra. Você sai de uma Câmara Municipal, teve uma eleição no meio do mandato ali, mas aí no governo do Estado passa a ter uma visão mais ampla. Sem dúvida, sem dúvida. E eu procurei trazer um pouco também da minha experiência nesse dia privado, como consultor da área internacional. Na época, na subchefia, também procurei conciliar algumas ações, as missões empresariais que chegavam ao Paraná, procurava acompanhar, criava interações de programas, convênios. Mas, sem dúvida nenhuma, foi uma porta importante, um panorama importante, da qual eu pude compreender melhor o Paraná, que é um estado diferente, um estado heterogêneo, com uma natureza da sociedade muito diversa, né? Eu sempre brinco que o Paraná também é uma ilha, né? Tem ilhas, tem razões de prosperidade no seu arco, e o centro, com o problema da demografia, da geografia, com o IDH mais baixo. Então, nós temos pontos importantes a avançar, mas talvez essa condição de estar muito próximo dos prefeitos, das lideranças políticas, dos deputados que aqui estavam constantemente, pude compreender a pluralidade, que é o Estado do Paraná, a potencialidade que é o nosso Estado, mas respeitando as características regionais, que são completamente diferentes. Conseguiu percorrer o Estado nesse período na Casa Civil? Praticamente, eu não me falho a memória os números, seguramente eu ultrapassei 200 municípios, quase metade do Paraná, percorri fisicamente, pessoalmente, né? Visitando os prefeitos, liderança, acompanhando os deputados, as forças políticas para trabalhar, e sobretudo num programa, na época foi muito importante, o programa de auxílio aos municípios, o PAN, né? Então foi um momento importante na minha, não trajetória política, mas trajetória humana, poder entender como funciona o Estado, poder compreender as diferenças sociais, econômicas, culturais, que são muito evidentes, né? Então nós temos um Estado muito pujante, muito rico e, sobretudo, muito plural. Bacana. Essa experiência, então, inicialmente no Legislativo Municipal, em Pato Branco, aí teve uma eleição em seguida, a Casa Civil, quer dizer, isso tudo te deu bagagem para você disputar uma eleição e hoje estar na Assembleia. Sem dúvida, foi uma construção. Política exige tempo, exige uma maturidade do processo, né? E naturalmente o Estado é muito grande, a gente precisa, além de compreender, também você poder se movimentar, conhecer com profundidade essa relação. E então essa trajetória na vida pública, né? Eu não sei até quando eu vou permanecer na vida pública, mas, sem dúvida, te dá condições, dá bagagem, compreensão para você poder enfrentar os problemas que têm que ser enfrentados, para poder projetar o Estado à frente, ao futuro. Então, não tenho nem a dúvida que isso constituiu o meu DNA político, essa possibilidade, esse privilégio de poder conhecer com profundidade o Estado do Paraná. E dentro da Assembleia, começa um mandato conturbado, como começou, de conhecimento de todos. Como foi esse início do mandato na Assembleia Legislativa? Imaginava que seria assim, ou inimaginável? Inimaginável, né? É um momento muito delicado, sensível da política paranaense, difícil. Mas eu, de certa forma, compreendia como funciona a Assembleia, pela visão que estava no Palácio, me relacionava constantemente com os deputados. Muitos deputados aqui já tinham uma relação muito próxima, porque trabalhávamos quase no dia a dia com a liderança do governo, o atual presidente Itamar Traiano, com as forças partidárias, mas ninguém esperava um momento tão crítico, tão difícil, né, como a qual nós enfrentamos. Em 6 meses, conversando com os deputados mais experientes, falou, olha, é uma coisa típica, nunca aconteceu isso na Assembleia. Então é preciso compreender também esse movimento social, é preciso compreender o momento político do Brasil, para que a gente possa fazer uma análise mais ponderada, fria, do que está acontecendo no Brasil e extrair lições desse momento, ter humildade para reconhecer os acertos e os erros, mas é importante ter compreensão que o Paraná não pode parar, o Brasil precisa avançar, mas nós precisamos fazer ajustes pontuais, é preciso corrigir alguns rumos. Então essa experiência nos dá garantias futuras de compreensão, de sensibilidade para não errar mais, para errar menos, para devolver à sociedade o que realmente ela espera. Então é um aprendizado importante e eu acho que o objetivo, a lição maior desse período de crise, né, de quase 6 meses de crise, é justamente refletir, fazer uma análise profunda do que aconteceu para que a gente possa devolver coisas interessantes, reposicionar o Estado do Paraná como Estado de vanguarda forte. Senhor, o seu partido faz parte da base de apoio ao governo na Assembleia Legislativa. Sim. Difícil defender o governo num momento como esse? Política são posições políticas. Sempre o processo político tem momentos que o governo vai estar bem, vai estar mal,
mas nós fazemos parte de um projeto político. Não adianta agora também, o governo está bem, nós fazemos um projeto de coalizão. O governo está mal, agora eu não vou defender o governo. É preciso ter coerência política. Sim, o governo tem suas dificuldades, tem problemas de caixa, tem reajustado, tem procurado sair adiante, mas fazemos parte da base do governo e é preciso compreender isso e tentar, naturalmente com humildade, reconhecer onde são os problemas, o que pode ser corrigido, quais são os equívocos, onde podemos avançar. Mas é importante dar sustentação para o governo para que as mudanças, transformações que o paranaense espera de fato, mudanças no seu dia a dia, possam seguir adiante, porque tem mais 3 anos e meio de governo. Então é preciso devolver à população o voto de confiança, mas sobretudo devolver à população um pouco da autoestima, da vontade de avançar, essa autoestima que está muito prejudicada no nosso cenário nacional em todo o Brasil, mas é preciso uma reflexão profunda do ator político, do agente político, para que a gente possa rever, reanalisar, aprender e seguir adiante. É claro que o contexto que teve início esse mandato diferente, mas é possível conseguir se inserir na Assembleia, no meio de deputados com vários mandatos, é possível colocar seus projetos, tentar legislar? É possível, eu tenho trabalhado numa linha e naturalmente a gente ficou um pouco espremido, né, nesse período de crise na Assembleia. Então nós tivemos muita dificuldade também de se movimentar, de buscar uma agenda positiva em função da demanda de diálogo, de relacionamento, de buscar construções de outras saídas para poder avançar. Mas eu sempre digo que eu não vim aqui na Assembleia para produzir leis em excesso, para dizer, olha, fiz tantas leis, eu produzi isso. Eu acho que, com toda a franqueza, o cidadão está vivendo um momento que é preciso compreender. É muita burocracia, é muita lei, é muita exigência, é muito cansaço burocrático. Nós precisamos simplificar o dia a dia das pessoas. Então eu percebi, as leis são importantes, naturalmente, avançar, mas mais importante do que a lei é buscar uma relação diferente com a sociedade. É preciso compreender que às vezes é melhor retirar uma lei, extinguir uma lei, buscar uma revogação de uma lei. É possível aqui na Assembleia organizarmos movimentos com a sociedade civil organizada em prol de algumas ações pontuais. Estou organizando agora, juntamente com a FEComércio, uma Frente Parlamentar de Defesa do Comércio que muitas vezes é exprimido, é apertado. Então, como eu vou ajudar o comércio? Não é criando novas leis, criando novas exigências para o comércio. É o contrário, compreendendo quais são as dificuldades desse segmento, quais as dificuldades do setor, e trazer aqui para a Assembleia para poder fazer essa interlocução com o Poder Executivo, poder rever alguns conceitos, poder fazer algumas mudanças em algum ordenamento jurídico que já esteja antiquado. Então, eu acredito que a Assembleia, nesse momento, e os parlamentos, não só a Assembleia, mas os parlamentos, em sua grande maioria, saia daquele trivial. Eu vou legislar e fiscalizar. A população espera muito mais das casas de leis, da casa do povo, né? A população espera uma linguagem diferente, espera um movimento diferente. Então eu tenho organizado esse sistema para poder ampliar a participação popular, a participação das pessoas, poder ouvir técnicos de diferentes segmentos, para que a gente possa devolver à população não somente leis, mas algo que realmente transforme o dia a dia das pessoas, facilita o dia a dia das pessoas, porque a população, a gente conversa na rua, está cansada, é tributo exagerado, é isso, é aquilo, é muita lei, são muitas regras que às vezes dificultam muito o dia a dia das pessoas. E eu sempre digo, lei em excesso estimula a burocracia. Não, isso aqui tem que analisar, isso aqui tem que ver. Então, quanto mais enxuto o Estado, quanto mais célere, mais rápido, mais ajustado à realidade social, mais facilidade para o cidadão. Então é preciso ter esse olhar, a gente não pode se distanciar dessa ótica para que a gente devolva ao povo do Paraná um governo rápido, questões pontuais que estejam sintonizadas com a população. E eu acredito seriamente que não são novas leis, novas regras que vão transformar a vida do paranaense. Dá para o parlamentar fazer outras atividades, fazer a ponte entre os setores e o governo, exatamente, para as regiões. Exatamente. A representação, que é importante, sim, as regiões muitas vezes afastadas, a gente está no dia a dia das bases, é possível identificar, diagnosticar algumas questões pontuais de saúde, mas a gente tem percebido esse movimento que é no mundo todo, de uma reflexão do parlamento. Recentemente tem um grupo de estudo, estamos conversando sobre o movimento que queria agora os partidos setoriais, por engenheiros, médicos, e aí se discute com profundidade. Já lancei o programa e vamos agora potencializar aqui o co-deputado. Nós vamos também trabalhar com 54 novos deputados que vão nos auxiliar no mandato e ali vamos jogar alguns temas para discutir e trazer para a Assembleia algo maduro, já pronto,
construído com a sociedade para que ia ampliar o debate com segmentos, com sindicatos, com associações e, sobretudo, melhorar, não diria melhorar, ampliar o relacionamento com o governo para buscar soluções com o Poder Executivo, soluções também com o Judiciário, soluções pontuais que vão mudar o dia a dia da população. Agora, deputado, vocês são 54. É possível agir dessa forma, sair daquela coisa do legislativo tradicional, daquela situação cômoda até de que a minha obrigação é legislar e fiscalizar? É possível? Porque são vários os interesses. Sem dúvida, não. Lógico, é uma casa plural, uma casa que há diversas correntes ideológicas, pensamentos, histórias de vida têm que ser respeitadas e cada parlamentar que está aqui na Assembleia representa um segmento da sociedade, chegou com voto aqui, legitimamente eleito. Mas a gente percebe também uma oxigenação, e aqui não é rejeitar o que é antigo, de idade, que está aqui há muito tempo. Muitas vezes a gente encontra amparo de entusiasmo, amparo de ideias também parlamentares com mais tempo. Mas a gente tem outros parlamentares novos, jovens como eu também, que pensam que é preciso trazer uma matiz diferente para a Assembleia, é possível abrir um pouco mais a maneira ou a forma como se dialoga com a Assembleia. Quem sempre diz, tem que estar aberta, com o povo, a Assembleia é aberta. Mas eu acho que ainda o Poder Legislativo, nós somos muito passivos do processo político. Nos chegam as demandas até aqui. Eu acho que a proposta de inverter um pouco essa lógica é possível. Eu acho que está amadurecendo isso como modelo político no Brasil, mas eu acho que nós temos condições de inverter, de nos tornarmos um pouco mais protagonistas no sentido de antecipar as demandas, modificar a forma como se dialoga com a sociedade. E eu tenho certeza, quando a gente encontra um tema em que realmente vai transformar, que realmente tem condições de modificar, tem amplo apoio dos parlamentares, seja de oposição, de base de governo. Acho que essa casa tem esse espírito.